Então, gente, olá, professor Paulo Júnior, né? Vamos prosseguir com as aulas aqui de terceiro ano, a geometria analítica, tá? O conteúdo que a gente vai estar falando hoje é a distância de ponta reta. Obviamente, quando eu falo distância de ponta reta, eu estou procurando a distância, né? Perpendicular, né? Porque qualquer distância inclinada entre a reta e o ponto, isso não seria a menor distância possível, tá? Então, galera, obviamente, vocês devem imaginar que se você procurar no livro, você vai encontrar a fórmula, né, de distância de ponta reta aí, aplica ela e pronto, né? Agora sim, eu gostaria muito de usar esse vídeo que vocês assistissem na íntegra, para vocês poderem internalizar que não necessariamente você precisa de uma fórmula para responder isso, mas sim que nesse caso a fórmula é um caminho que facilita demais o cálculo que você tem que fazer para isso, tá? Então me acompanha nesse vídeo, tá? Do início ao fim para você perceber. E detalhe, tudo que eu vou fazer aqui é de extrema importância porque vai revisar conteúdos anteriores que você pode estar vendo aí no primeiro vídeo de geometria analítica. Eu vou deixar aí o cardzinho para você clicar e poder assistir caso você não tenha assistido, tá? Então, bem, vamos prosseguir nessa parte, tá? E é mais ou menos assim que a gente vai estar lidando, ó. Se eu quiser, por exemplo, mudar esse problema e deixar de ser distância de ponta reta e passar a ser fazer o seguinte: encontrar a equação da reta S perpendicular à reta R que passa pelo ponto 35. Como que eu posso estar fazendo isso? Ora, primeira coisa, como a equação da reta R está dada ali embaixo, né? É x, eu vou só fazer uma correção aqui, é mais 2y, tá? X mais 2y menos 8 igual a zero. Nesse caso, eu posso escrever isso da seguinte maneira: 2y é igual a x mais 8, menos x mais 8. Ou seja, y é menos meio, né, que eu vou dividir a parte do x, mais 8 sobre 2. Então, isso quer dizer o quê, né? Que y é nada mais, nada menos que menos meio de x, um menos aqui na frente, mais 4. Isso é super importante, porque se essa reta R e a reta S são perpendiculares, isso significa dizer que o coeficiente angular da R vezes o coeficiente angular da S tem que dar menos 1. Então, uma coisa eu já tenho muita convicção, que o coeficiente angular dessa reta R aqui, né, ele é menos meio. Ora, se o coeficiente angular da reta R vezes o da S dá menos 1 e o coeficiente angular da R é menos meio, isso quer dizer que o coeficiente angular da S tem que ser quem? 2, né? Porque menos meio vezes 2 vai dar exatamente menos 1. Então eu já tenho praticamente montado a minha reta S. Então quem seria a equação da minha reta S, né? Ela é do tipo y igual a um m de sx mais um certo k. Ora, então esse m de s eu conheço, é 2x mais esse k. E uma outra coisa boa que a questão me deu é um ponto onde essa reta S passa, né? Ora, então quando o y é 5, o x é 3. Então faça a substituição. Y igual a 5 me dá 2 vezes 3 mais k. Isso quer dizer o quê? Que 5 é igual a 6 mais x, ou mais o k, né, que eu não conheço. E isso logo quer dizer que 5 menos 6 é igual ao k. Ora, gente, o k é igual a quem, né? K é igual a menos 1. Então, agora a minha reta S, eu tenho ela bonitinha. A equação dela é assim. Y igual, o m do S já foi descoberto faz tempo, é 2x. E o k é menos 1. Pronto, então como que eu faço para encontrar esse ponto de interseção aqui da reta? Basta montar um sistema. Um sistema com essas duas equações. A equação da reta R, né, que eu já vou botar aqui, é 2x mais 2y menos 8 igual a 0. E essa equação da reta S aqui, na forma geral, ela é assim: menos 2x mais y menos mais 1, né, trazendo para o outro lado, igual a 0. Ou seja, ela é menos 2x mais y menos 1 igual a 0. Dá para solucionar esse sistema facilmente, né? Eu vou só multiplicar essa segunda linha aqui por 2, tá? E aí eu tenho um sistema
que ele é semelhante a esse, que seria x mais 2y menos 8 igual a 0. Multiplicar por 2 não, vou multiplicar por menos 2 na verdade. Tá? Só fazer aqui a correção para poder ficar com o sinal diferente ali. Tá? Vou multiplicar tudo isso por menos 2. Então, ao multiplicar, o que acontece? Menos 2x vezes menos 2 dá 4x. Menos 2 vezes y dá menos 2y. E menos 2 vezes 1 dá menos 2. Isso igual a 0. Ora, pode cancelar ali, né, o menos 2y com o y. Fazendo aqui a soma dessas linhas, isso vai dar 5x igual a... Aqui vai dar menos 10, trocando do outro lado dá 10. Então, o meu x... Descer aqui um pouquinho, né? X é igual a 10 sobre 5. Isso quer dizer que o x é igual a 2. Pronto. Se eu tenho o x, automaticamente eu tenho o y, né? Basta substituir o x ou o y em qualquer uma dessas equações. Vou pegar essa daqui, né? Facilita muito. Y é 2x menos 1. Então, y é igual a 2 vezes 2 menos 1. Então, o y é igual a 4 menos 1. Daí eu tenho tranquilamente que o y é 3. E o que isso importa para mim, professor? Ora, mas se você sabe quem é o x e quem é o y, o seu problema que antes era descobrir a distância desse ponto a essa reta acabou. Porque agora você sabe que esse ponto ele tem coordenadas o quê? 2 para x, 3 para y. E aí o problema vira um problema anterior. Tá? Vou fazer aqui de verde, só para a gente entender como que está funcionando a brincadeira. O meu problema não é mais encontrar a distância de ponto a reta, que eu até teoricamente nem sei fazer, né? É encontrar a distância do ponto de coordenadas 2, 3, até o ponto de coordenadas 3, 5. E aí, distância de ponto a reta, distância de ponto a ponto, desculpa, vou lá e faço raiz quadrada, diferença dos x, né? 3 menos 2 ao quadrado, mais 5 menos 3 ao quadrado. Só afastar aqui minha raiz. Então, essa distância ela é o quê? Raiz quadrada de 3 menos 2 dá 1 ao quadrado, e ali dá 5 menos 3 dá 2 ao quadrado. Então, isso é raiz de 1 mais 4. Então, essa distância que eu tanto estava procurando é raiz de 5. Ora, mas, sinceramente, gente, foi muito cálculo, né? Dá uma diminuída aqui. Porque, olha o que a gente fez, né? Tivemos que procurar a reta perpendicular, o ponto de interseção das retas, depois a distância entre os pontos. Então, primeiro a gente encontrou coeficiente da reta que a gente tem, coeficiente da reta perpendicular a ela, né? Foi a segunda parte que nós fizemos aqui. Depois disso, fizemos a equação da reta perpendicular. Depois, encontramos o ponto de interseção dessas retas. Aqui, fizemos o que? A distância de dois pontos. Onde tudo isso pode ser substituído por uma fórmula, tá? Qual que é a fórmula, professor? Ora, distância de ponto a reta é dado como o módulo, a razão, né? Entre o módulo de ax0 mais by0 mais c, dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado, onde esse ponto tem coordenadas x0 e y0, e a reta tem a equação ax mais b mais y igual a 0. Ax mais by mais c igual a 0. Ora, o que acontece é que esse A e esse B da fórmula, tá, vão ser esses aqui. Exatamente da equação, o x0 e y0 da fórmula vão entrar aqui. Então, para o nosso caso, a nossa reta, o nosso exemplo aí que nós temos, né? A reta, ela é x mais 2y menos 8 igual a 0.
O A aqui, viu? Cuidado, não esquece que é 1 vezes x, tá? E o meu ponto é um ponto de coordenadas 3, 5. Então, pela fórmula, rapidamente a gente faz. A distância de ponto à reta é módulo, né? Aqui a razão entre o módulo de 1 vezes 3, que é o x, é o ponto x0, mais 2 vezes 5, que é o y0, menos 8. Tudo isso sobre a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que aqui é o A que está acompanhando o x e o B que está acompanhando o y. Ali embaixo você já tem noção que isso vai dar a raiz de 5, né? E aí deixa eu só aproximar aqui, para a gente poder só fazer umas continhas rápidas. Porque 3 vezes 1, né? Dá 3. E 2 vezes 5 dá 10. E menos 8 em módulo. Então, como eu falei, vou aproximar aqui nossa conta. Então, olha só o que acontece. A gente tem que 3 mais 5 são 13, 13 menos 8 são 5. O módulo de 5 é 5 sobre raiz de 5. Ora, racionalizando, né? A gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 5. Então, isso é nada mais nada menos que 5 raiz de 5 sobre 5, que é 5. Mas eu quero chamar a atenção para isso, ó. Do conhecimento, que raiz de 5, né? Não 5, raiz de 5. Chamar atenção para isso aqui, ó. Olha só o conteúdo que foi necessário desde a fórmula, tá? Até a sua aplicação. Foi pouquíssimo conteúdo que foi utilizado, tá? Pouquíssimo conteúdo. Agora, se você não tiver ela, você vai ter que fazer por muitos outros conhecimentos de geometria analítica. Foi bom aqui no nosso caso para treinar, né? Mas não necessariamente isso vai te dar uma velocidade de resolução de problemas. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um abraço enorme aí, fico muito feliz de estarem me acompanhando. Até a próxima. Não esqueça de se inscrever e curtir os vídeos do canal.